Estamos aqui em mais um podcast do RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E nós vamos hoje conversar sobre empresas de impacto. E mais impacto do que nas favelas vai ser difícil, hein? Então vem conosco, nós estamos aqui com Kleber, que vai falar sobre a questão da mobilidade, das alternativas de combustível. Estamos aqui com o Robson, do Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o Ednei. Então vem com a gente e vamos conversar. Estamos aqui com o John. John, fala um pouquinho pra gente, você que é técnico nessa parte de motores, técnico em motores de aviação, também. E às vezes a gente olha para a favela e não dá o valor que deveria dar para as pessoas que estão lá nessas localidades. E eu vejo você como uma pessoa muito bem preparada nessa área. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Só aproxima do Vamos lá. microfone. Puxa mais para você assim. Legal. Isso. Legal. Vamos lá. Então, há 23 anos no mercado, chão de oficina, e comecei como ajudante. O que falta hoje em dia é oportunidade. Você pegar aquela pessoa que está na favela, entendeu? Olhando o tráfego de perto, não tendo aquela oportunidade que quem está na Zona Sul, quem está na Zona Norte tem, entendeu? E trazer ela, ensinar ela, mostrar para ela que o mundo não é só aquilo ali, que aquilo ali não é bonito. Enquanto você está achando que o traficante passando com uma arma, aquilo ali é bom, é bonito, não é. Bonito é você ter dignidade. Você poder levar a tua família para onde você quiser, de cabeça erguida, sem ficar tomando enquadro na beira da favela. E se você traz uma pessoa, você mostra para ela que ela pode trabalhar, que ela pode gerar renda para ela, não depender do sistema em si, eu acho que esse é o principal foco, você dar oportunidade. E gerar uma renda, gerar emprego, que nós temos quantas pessoas na favela desempregadas? Porque o custo para você ir para sair da favela é caro, porque não tem a condição, não tem um transporte adequado na favela. Então, se você consegue pegar essas pessoas, botar uns centros de treinamentos, até mesmo dentro da favela, e gerar uma qualidade de mão de obra, você qualificar aquela pessoa, você abre o mercado, você abre o mundo para ela. É verdade, é verdade. Uma das coisas que a gente sempre discute no Brasil é a qualificação profissional. Exato. Esse governo até tem falado muito dessa questão da qualificação profissional, falando das escolas técnicas, isso precisa crescer no Brasil. Nós somos, assim, o brasileiro encara qualquer desafio. Só que nós precisamos encarar esses desafios melhor preparados. Correto. O mundo tá se alterando, as relações comerciais, e se nós não estivermos bem preparados, nós não vamos alcançar o que a gente pode alcançar, né? Fala um pouquinho para a gente, Robson. Você é o vice-presidente do Conselho de Comunidades da Associação Comercial. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que você tem feito, como é que o Conselho funciona, como é que essa integração, falar em empresas socialmente adequadas, sem a integração com as favelas, é difícil, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, Ricardo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, estar participando aqui do podcast RJ+, da CRJ. A Associação Comercial, ela está sendo pioneira aí no investimento em acreditar no potencial das comunidades quando se fala de negócios, né? É muito relevante e interessante a gente falar isso agora, que as comunidades, elas passam pela mesma problemática e dificuldade que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, que é uma questão de imagem, né? Quando você fala comunidades, favelas, as pessoas já começam a olhar como assistencialismo, os caras vão vir me pedir alguma coisa, criminalidade, violência, furtos de energia. E a nossa missão no Conselho de Comunidades e Novos Negócios e Economia Solidária, aqui na Associação Comercial, inclusive parabenizar o presidente da associação, o Dr. José Vilar, por essa iniciativa inédita, que é a criação de um conselho com esse olhar para o empresário de comunidade, né? A gente
tem De integrar realmente a cidade, né? Sim, sim, de mostrar como existe a criatividade para os negócios, né? Quando a gente está acostumado a vender comunidades, a criatividade da comunidade apenas. É lógico que existe isso é colocado em muito mais evidência durante o carnaval, quando você acompanha e vê tudo aquilo que a comunidade é capaz de fazer quando ela está integrada com a sociedade. A gente costuma falar, né, favela e asfalto, quando o carnaval é uma grande demonstração do potencial de quando se une favela e asfalto. Você vê quando há investimento na capacidade das pessoas desenvolverem e apresentarem um trabalho, é show, é um espetáculo. O Né? maior do mundo, né? O maior do mundo. Então a gente quer mostrar isso. A gente quer mostrar que a comunidade, as favelas, elas são ainda fábrica de talentos também para os negócios. E não apenas quando se fala em favela, cachorro-quente. Lógico que a gente não tira o mérito. Existem muitas pessoas, existem muitos empreendedores em comunidades, em favelas, no Rio de Janeiro. Mas também existem os empreendedores que eles estão olhando para a disrupção. Existem startups dentro das comunidades, das favelas. Existem profissionais investindo na sua própria capacitação para ofertar uma solução para problemas sociais, problemas de impactos, problemas relacionados ao impacto social. E tem encontrado, lógico, grande dificuldade. É difícil você empreender no mundo, no Brasil, muito mais difícil. Então, assim, quando você vem de uma comunidade, quando você vem de uma favela, você tem que se provar muito mais, né? Você tem que mostrar que você sabe fazer e realmente está provando o tempo inteiro. Porque, como eu falei antes, assim como o Rio de Janeiro, a gente sofre da síndrome do impostor, do vira-lata, né? A gente não se valoriza e a gente tem uma criatividade muito grande aqui. A gente se vira, né? A gente tem um civirol, que é típico do carioca, que muita gente fala, a gente é brasileiro. Não, é o civirol. A gente dá nó em pingo d'água para poder sobreviver. Nó em pingo de éter. Verdade. Tem que ser rapidinho antes que evapore, né? Sim. Então, assim, essa é a missão do Conselho de Comunidades aqui da Associação Comercial, é dar visibilidade a empreendedores como eles, que estão pensando de forma disruptiva para solucionar problemas de hoje, né? Problemas sociais, socioambientais. Então, assim, o meu papel aqui é justamente dar luz para esses empreendedores que são o ouro desses lugares. Olha, fantástico, porque a missão do Centro de Negócios RJ+, da associação, é exatamente esse. Fazer um match com investidores, trazer startups, trazer novos negócios, melhorar o processo da transição energética como eu costumo dizer, com o prato que está na mesa, e nós temos alguns pratos na mesa, e por vezes buscamos aquele rebuscado de outros países que não refletem, não são similares minimamente às condições do país, do Brasil. Então, eu quero ouvir o Kleber, o que a Green Energy está pensando aí, imaginando, trazendo de disruptivo dentro desse prato que está na mesa. Conta pra gente um pouquinho o que é esse disruptivo que vocês estão propondo ao mercado como uma startup, como muito bem foi dito. Conta pra gente um pouquinho qual é a visão. Bem, Ricardo, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar com o Robson, que é um grande amigo. Eu sou Kleber Araújo, sou nordestino, como muitos, retirante. Em 98 eu cheguei no Rio de Janeiro, quando eu atravessei a ponte Rio-Niterói. Eu sonhava com o Rio de Janeiro, eu imaginava o Rio de Janeiro. Eu vivia vendo aquelas novelas, Malhação, filmes, e eu sempre fui apaixonado pelo Rio. Eu sou um baiano, de origem da Costa do Descobrimento. Minha origem é descendentes de Pataxós. Minha avó, Anita Braz da Conceição, Legal. é viva até hoje. É a primeira casa da residência de Monte Pascoal. Quando você entra, é um povoado com 3.000 habitantes. No censo oficial, tem 3.000 habitantes até hoje. É um micropovoado, antes de Caraíva, na Costa do Descobrimento do Brasil. Com muito orgulho eu falo isso, porque quando você fala da origem indígena de um povo, a Costa do Descobrimento, né, diz nos livros de história, nos anais da história, que foram os primeiros habitantes que avistaram, né, a nau
de Pedro Álvares Cabral, o Monte Pascoal. A minha cidade fica aos pés do Monte Pascoal, no extremo sul baiano. Olha que bacana. E meus parentes, meus descendentes vivem lá até hoje, no Parque Nacional de Monte Pascoal, aldeia de Barra Velha. Eu tenho até um primo, Almir, que é um dos caciques de lá. Com muito orgulho, um abraço para todo o meu povoado de Monte Pascoal, na Bahia, que sei que vai estar me assistindo daqui a pouco. Meus pais moram lá. E quando eu saí de lá e vim para o Rio de Janeiro, eu vim para fazer seminário teológico, batista. Já com uma missão no peito, com a vontade de voltar para minha terra depois com uma roupagem melhor, um aprendizado melhor, uma coisa nova para trazer de volta para o meu povoado. Porque de lá eu via a BR-101, e a BR-101 é uma artéria muito poderosa no Brasil, do país. E eu via, eu falava, um dia eu vou pegar a estrada essa BR e parar lá no Rio. Parar no Rio. Era o meu sonho mesmo real. Eu visualizei isso muitas vezes e aconteceu. O meu avô fez isso, tá? Meu avô era pernambucano e fez isso. Pois é, e quando eu vim ao Rio de Janeiro, eu me senti como uma missão, né? De converter almas, de pregar o reino e algo desse tipo. O tempo passou e eu comecei a trabalhar com diversas coisas aqui no Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu trabalhei, que eu amei muito, foi trabalhar com turismo. Né? Sou de uma região turística, Porto Seguro, tudo mais. Lá no Complexo Alemão, fizemos uma empresa de turismo. Levamos muitos turistas estrangeiros para lá. Chegamos a uma página do Jornal Globo, inclusive, página de destaque de domingo. Nossa reportagem foi para o programa da Rede Globo, com um destaque muito impressionante para o nosso feito lá. E o Robson, ele sempre acompanhando a minha história, ele falou, cara, tem algo bom nesse negócio aí, vamos fazer um... Se conhecemos, se chegamos, e o projeto dele de aprendizado, de levar uma condição melhor de vida para as pessoas que estavam ali em torno daquela situação, era profissionalizar pessoas. E numa palestra que eu fui com o Robson, tava lá, eu me apaixonei pelo projeto dele e falei, cara, vou colar com esse cara tem algo de bom para dar. E 10 anos se passaram, somos amigos. E como missão que arde no meu peito, de descendência pataxó, eu falei, o meio ambiente tem algo a ser curado. Você está acompanhando as mudanças climáticas, você está acompanhando os impactos que está tendo no mundo inteiro, o calor excessivo que nós estamos vivendo agora, chuva torrenciais em outros lugares com alagamentos, geleiras. E a nossa missão como ser humano é cuidar da nossa casa. Nós não temos outro lar. Não existe um outro lugar para nós irmos. Com todo respeito ao Elon Musk, a quem prega aí que Marte vai ser... Não, eu quero continuar aqui. Eu quero que a minha descendência futura olhe para o planeta Terra e tenha orgulho de onde está. E aí ardeu no peito essa missão de fazer algo que pudesse fazer uma pequena contribuição. Aquela história, Ricardo, do Beija-Flor, que tem... Ele pegava aquele baldinho de água no bico e jogava no incêndio. Eu me senti nessa função, com as pessoas com qual eu convivo. E aí nós falamos, vamos fazer algo, vamos. E lá, no Complexo Alemão, nós montamos uma empresa, chegamos a montar 17 caminhões diesel gás, com a mão de obra de lá. Como é que é? Caminhão diesel gás? Caminhão diesel gás, cara. E como é que funciona? Conta pra gente como é que funciona isso. Rapaz, a nossa função maior era reduzir o uso de diesel e emitir menos poluente. Nossa missão é essa. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande até 2030 de reduzir em 10% a emissão de particulado. E nós somos protagonistas hoje, no mundo inteiro, por conta da Amazônia, por conta das fontes renováveis que temos. Eu falei, tem um nicho de negócio aí nesse negócio. Vamos potencializar isso entre nós, né? O turismo já tinha saído do Complexo Alemão, uma série de coisas. E ali no pé da favela nós montamos uma oficina. E começamos a montar para tirar o particulado do caminhão, para melhorar a questão de convivência entre algo agressivo ao meio ambiente, na mobilidade urbana, e reduzir o uso do diesel. Olha que interessante o que você está dizendo, porque nós começamos uma discussão há algumas semanas aqui no Centro de Negócios e na associação, evidente, sobre a questão do elétrico. E, de repente, a gente se deparou com um projeto de lei que falava de trocar os 3.600 ônibus da cidade do Rio de Janeiro por ônibus elétricos e nós fizemos um movimento, direcionamos uma carta ao prefeito fazendo algumas considerações e aos vereadores que propuseram essa PL.
olhando para outras fontes de energia e não excludente o elétrico, mas sim olhar para outras fontes de energia. Você está me dizendo que você já está lá no alemão. E alemão é o nome carinhoso que a gente usa, né, para a vela do alemão. Já é o alemão. Está lá no alemão, fazendo a conversão desses caminhões para usarem o diesel gás. Então, é uma transformação mais simples. Qual é a diferença que tem de um caminhão da transformação para 100% gás para transformar para diesel gás? E é lógico, a poluição das cidades, esse é um ponto pacífico. 70% da poluição, em torno de 70% da poluição das cidades é por conta dos veículos. Então, se você pega e reduz o diesel, que é o maior poluente, e substituindo pelo gás, embora fóssil ainda, Sim. você está reduzindo, colaborando com a despoluição dessas cidades. Qual é a diferença do caminhão 100%? A gente tem no Rio de Janeiro muito carro a gás, né? E a gente sabe que funciona super bem. Qual é a diferença que tem? Como é que isso funciona para um transportador ou para uma empresa de ônibus? Bem, bem salutar a sua pergunta. Eu quero dizer o seguinte: o Rio de Janeiro hoje, se ele fosse um país, nós seríamos o primeiro lugar, nós seríamos o segundo lugar no mundo em conversão para veículos movidos a gás natural. Só perderíamos hoje para a Argentina. Em número de postos de abastecimento, hoje o Rio de Janeiro tem a média de 650 a 700 postos oficiais no estado do Rio de Janeiro. Pra você ter ideia, no Brasil inteiro são 1.700 postos. No Brasil inteiro, o Rio de Janeiro tem 700 postos de abastecimento, de pontos de abastecimento. Nós temos a maior rede de abastecimento de gás do Brasil, nós temos a maior rede de canalização de gás do Brasil e nós temos a maior produção de gás no Brasil, que é da Bacia de Campos. E o nicho de mercado que nós temos nas mãos hoje é muito poderoso. Nós fomos atrás, visualizando uma oportunidade de negócio baseada naquilo que a gente cria. E lá nós montamos essa possibilidade de fazer isso porque o mercado estava pedindo essa urgência. E nós conseguimos montar. Chegamos a montar 17 caminhões. Tem uma empresa aqui do Rio de Janeiro que tem 10 caminhões rodando com o nosso projeto, com nossa mão de obra, com o nosso feitio. Essa empresa de Duque de Caxias. E essa empresa, ela inclusive saiu em rede nacional a propaganda desse veículo, desse caminhão. Está numa grande farmacêutica aqui do Rio trabalhando ainda com o nosso equipamento. Só que nós vimos que a redução de particulado não é o que atendia o nosso anseio. Nós queríamos mais. E o John, que é meu sócio na Green Energy, ele é um expert na questão de produção. Ele é um técnico formado. Nós temos mais uma outra pessoa que é o Rogério. Vimos que em outros países aí fora, eles estão bastante avançados nessa questão. E o Rio de Janeiro, o protagonista nacional de toda essa cadeia, ainda não experimenta esse processo. E nós fomos atrás, viajamos para fora do Brasil e vimos que essa possibilidade era real de ter um veículo movido 100% a gás. Ricardo, Robson, os demais, os seus telespectadores, não sei se vocês sabem disso, nós temos a maior usina de produção de biometano do Brasil aqui no Rio de Janeiro, na Seropédica. A segunda maior também é no Rio de Janeiro, em Adrianópolis, ali em Nova Iguaçu. A Seropédica é a Urca mesmo, então. Exato. E tem uma terceira, que é a Horizon, desculpa citar o nome aqui, que é em São Gonçalo. Então, nós temos a capacidade muito grande de produção, além do GNV, que é a origem fóssil, que já ajuda bastante, já contribui bastante. Pra você ter ideia, se um carro for convertido com diesel gás, ele pode oscilar aí 8, 10, 15% de redução de emissão de particulado. Se um carro for convertido com GNV 100% a gás, um veículo pesado, ele pode chegar de 60% a 70% de redução de particulado. Se o carro ele passar a usar biometano, que é o gás oriundo do lixo ou de resíduos sólidos, é 100% de redução de emissão de particulado. A conversão, Kleber, de um veículo desse, de um caminhão, hoje gira em torno de quanto? Olha, nós não temos isso ainda aqui oficializado no Brasil. Nós só temos hoje duas grandes empresas de fábrica que faz esse processo e o custo está muito alto.
Nós estamos ainda fazendo uma mensuração dos preços, dos valores, do que é atribuído também à demanda do mercado, e a gente não está com o preço ainda meio que estabilizado. Mas o estabelecido. payback, o retorno, Isso. é na ordem de quanto? A vantagem da pessoa que Tá. faz essa conversão. Se ele converter para o diesel gás, em quanto tempo ele tem o retorno desse investimento dele? E se ele converter para 100% a gás, em quanto tempo ele tem um retorno dele? Boa, é Ricardo. lógico, Boa, quantos boa. quilômetros roda por dia, qual é o tamanho do caminhão, se é um caminhão de 500 cavalos, se é um caminhão de 80 para rodar dentro da cidade. Ótimo. Mas em ótimo. média. Eu não vou falar em números do valor em si, porque nós estamos mensurando ainda, mas um caminhão diesel gás, ou um ônibus diesel gás, oscila de 80, pode chegar até 150 mil, de acordo com a quantidade de cilindros que se coloca. Perfeito. Aí vai da questão do peso, da questão da quilometragem, da questão do que a pessoa quer, mas é 80 a 150 mil reais. E o retorno do payback dele pode oscilar de 2 a 4 anos. Já o 100%, existe uma vantagem maior sobre o diesel gás. O payback já é direto em 2 anos. A gente já tem esses números concretos em nossa matriz. É 2 anos. O custo do preço, do valor, é de acordo com o que o mercado hoje tem de demanda. A oferta e a procura. A gente sabe que hoje ainda está um pouquinho mais salgado o preço, porque nós temos hoje, vou dar um exemplo para você. Uma empresa fabricante de motores nacionais 100% hoje está em torno de 250 a 300 mil, um motor 100% a gás. Só o motor. Se você colocar ali instalação, cilindro, uma série de coisas, esse custo aumenta. E o payback é de 2 anos. Um fabricante hoje, né, que tem em São Bernardo do Campo, um caminhão hoje, a gás, o cavalo, está em torno de 1.400.000 a 1.500.000 reais e 2 a 3 anos a fila de espera para você conseguir um caminhão. A gente vê o seguinte, que na questão da conversão, às vezes se torna mais vantajoso, porque Muito há mais. tecnologia para isso, né? Então não precisa o empresário adquirir um caminhão novo. Ele pega o caminhão dele, pega um bom profissional com uma boa tecnologia e faz a conversão. Isso aí, obviamente, essa conversão é aceita pelo Detran, pelo Conatran, pelos órgãos Correto, de trânsito, tudo legalizado, certo. vai documentar e a pessoa vai ficar tranquila. E em relação também à questão do biometano, aí eu entro nessa seara. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos hoje o maior parque de produção, a maior bacia de produção de gás natural, né? Porém, nós temos debatido aqui, inclusive, esse tema na transição energética, sobre a utilização do biometano. E o biometano, ele tem origem do lixo, né? Do esgoto sanitário. Do esgoto sanitário, quer dizer, de várias fontes que pode usar. Mas vamos dizer especificamente do lixo, que é uma matéria, um material que está sendo jogado fora. Então, aí entra a questão que o Robson falou das comunidades, da favela, né? Que o Joe disse em relação às oportunidades de olhar pessoas dentro de comunidades, dentro de favela. Tudo isso está interligado. Porque Tudo. nas comunidades, nas favelas, geram muito desses resíduos, dessa matéria-prima que faz o biometano, o biogás. Então, deve haver essa preocupação de fazer o investimento dentro de favelas, de comunidades, valorizando a pessoa, mostrando para o jovem aquilo que o Joe disse, que existe oportunidade no mercado, que não é apenas o tráfico que pode dar para ele ali, e que não dá, na verdade, uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão, mas o jovem é jovem, né? Todos nós fomos jovens e a gente acredita em sonhos, em coisas bonitas, em consumo rápido, e aí isso acaba levando essas crianças para essa armadilha e a gente perde essa pessoa, infelizmente, para o tráfico e família que sofre, e comunidade que sofre. Então, esse trabalho da gente fazer essa conscientização, empresários, você, por exemplo, você vem de uma comunidade e se torna um empresário e é exemplo para outros que estão nos assistindo e que vai olhar o exemplo desse baiano que veio lá, né, do Monte Pascoal, onde, né, foi a descoberta realmente do Brasil.
E aqui você pode descobrir também o teu futuro, a tua vocação de ser empresário, de ser empreendedor. E aí, usando as palavras do Robson, e que a gente não cansa de falar aqui, né, Ricardo? É a visão que o Josias Vilar teve, que é o presidente da Associação Comercial, de olhar para esse nicho de mercado, que é o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ou aquele que nem é empreendedor e nem é empresário, mas ele pode se tornar. Então, através do quê? Do estímulo, da motivação, de criar oportunidades. E Pode deixa eu falar, te cara. falar uma coisa. Se não fosse pelo Conselho de Comunidades, no qual o Robson faz parte, me chamasse, me convidasse para estar aqui hoje, Olha o resultado. tivesse essa ponte direto com o Ricardo para estar aqui no RJ+, talvez o Brasil não teria conhecimento Não teria disso. conhecimento. E quem não é visto não é lembrado. Né? Eu digo sempre. Exatamente. E o trabalho não é só da gente ter a vaidade de estar vendo, não. É de mostrar que é possível você fazer as coisas. Exatamente. É possível. Você pode vir da favela mais simples, da vida mais simples do mundo, de qualquer recanto do Brasil. É possível você sonhar e vencer. Deixa eu falar uma coisa, eu rodei em vários cantos desse país. Para você ter ideia, o meu último veículo eu tive que desfazer dele para investir no nosso negócio. Com 1 ano e meio de vida, com 190 mil quilômetros rodados. Eu rodei muito. Uhum. E digo, tá, aos governantes do meu estado, que eu amo muito. Sou baiano, mas agora 80% já carioca. Doutor. O Rio de Janeiro é o único lugar no Brasil da federação que tem condições hoje de ter um projeto como o nosso. Com muito orgulho. Não falo isso com Por causa da basófia. rede que ele tem. Exato. A estrutura que nós Isso. temos. Por causa da expertise O que já Kleber, tem. O Kleber, você falou uma coisa importante. Quando, no início do cartão chip, do Smart Card, ele chegou no Brasil, eu tive acesso a essa tecnologia, e aí eu detectei o seguinte: a grande dificuldade era a logística do negócio. Não adiantava você ter o cartão chip, mas se você não tivesse onde passar. Então não adianta o camarada ter o caminhão a gás se ele não tem onde abastecer. Então, mas aí tem uma boa notícia. O governo do estado, e nós tivemos no lançamento desse projeto, criou o Corredor Sustentável. E esse Corredor Sustentável conecta ali o Rio a São Paulo. Isso. E estamos trabalhando para que isso também, para que haja uma conexão com Minas Gerais. Que consiga fazer esse triângulo de conexão de São Paulo para Minas, de Minas para o Rio de Janeiro. Então, quem rodar nessa região Consegue rodar no gás. vai ter uma condição diferente. Hoje já são, parece que 11 postos de abastecimento. Na 040, isso. E há da gente pensar assim, puxa, mas 11 postos na Dutra abastecendo com gás natural é pouco. É pouco como? Cara pálida, se a gente está falando. Não tínhamos nada, não tínhamos. Não, então, e- 5 anos mas atrás não qual é a tínhamos. autonomia de um carro desse? O carro consegue rodar 600 quilômetros, 700 quilômetros? Então, um ônibus convertido com 8 cilindros, você consegue ter uma autonomia de 350 quilômetros. 350. Se você tem um posto no meio do caminho, Você Já consegue tem. fazer entre Rio Rio e e São Paulo, está Isso. resolvido. Então, Se você tem 11, você está nossa- completamente A seguro. nossa empresa está localizada na Dutra justamente por isso. Pelo foco do Corredor Verde. Uhum. Você conseguir estar dando a manutenção, fazendo a conversão, dando apoio ao empresário na Dutra. E nosso objetivo é uma oficina em Nova Sul, uma oficina em Barra Mansa, uma oficina em São Paulo, para você ter toda uma logística para poder atender o empresário. E como você citou a questão do investimento para fazer a conversão, imagina que hoje você tem uma fila de espera de 2 a 3 anos Olha isso. para você comprar um caminhão da Aliás, GNV. então Você- você vê, dentro dessa função de vocês, há mercado para outros, inclusive sim. empresários, Sim, com que certeza. queiram entrar nisso, Com porque certeza. tem mercado. né? Esse é um ponto de visão nosso. A nossa oficina não vai ser uma oficina, vai ser uma oficina escola. Isso. Justamente Olha já- aí que bacana. Imaginando você ter uma mão de obra qualificada para fazer uma tecnologia que você vai ajudar. Você vai dar dinamismo na produção de novas oficinas. Um parceiro chega até a gente, pô, eu quero fazer um investimento, eu quero ter uma oficina minha. Beleza, a gente vai pegar esse investimento dele, treinar a equipe dele, enquanto a estrutura física dele está sendo montada, toda a estrutura dele de mão de obra está sendo treinada, está sendo qualificada para ter uma mão de obra qualificada. Isso. E Você qual, pega-
e sem te cortar, como o Kleber estava dizendo, você já tem uma estrutura pronta, Já. porque Sim. é toda essa equipe que já trabalha nesse segmento de Exatamente. transformação dos veículos Exatamente. no Você pode- ciclo Otto vir para o ciclo Isso. diesel, Isso. Então, mas aí é que tá a que pegada. precisa de capacitação. Não vai Mas- ser ciclo diesel. A gente vai fazer Não, 100%. Sim. o 100% a gente vai fazer uma modificação técnica mecânica em cima do motor, transformando ele para ciclo Otto. Uhum. Uhum. Entendeu? Existe uns gabaritos técnicos, todo um Isso. percurso que a gente faz, um É. treinamento, que a gente vai pegar esses motores de grande potência e transformar ele para ciclo Otto. Eu tenho tido muito. Nós temos aqui um programa, o Condeportes, que é a instituição que eu presido. Ela tem um programa ambiental chamado Reciclar Social. Ótimo. Um dos objetivos nossos é trabalhar com os resíduos sólidos, os resíduos oleosos também, né? O óleo vegetal, por exemplo, para ser destinado para a Petrobras para fazer biodiesel, mas também os resíduos sólidos, resíduos orgânicos, o plástico, né? Eu tenho falado sempre aqui, o plástico, a COP, né, que é da UFRJ, com o financiamento da Petrobras e Braskem, desenvolveu uma usina de pirólise que transforma o plástico em gás. Ótimo. 70% do plástico vira gás. Então você veja só o que nós estamos falando. Não precisa ser você só usar o gás que vem lá da Bacia de Campos. Você pode utilizar ambientalmente, tirar esse plástico né, da natureza e transformar ele em gás. E aí nós tivemos várias reuniões com a Urca Ambiental, que como você falou, a maior gás verde. a maior produtora de biometano hoje da América Latina, né? Então, Que orgulho esses disso. empresários que estão tendo essa visão, o Gabriel, por exemplo, que nós tivemos aqui, recebemos biogás. aqui, e isso bate muito nisso, nessa tecla, né? Então, nós podemos mobilizar empresários, porque o gargalo, Ricardo, está na rede de logística. Não está no capacitação hoje de você transformar. Eu acho que o gargalo até é outro, viu, Ednei? Uhum. O gargalo é comunicação. Não, Pronto. mas é isso que Gostei, nós estamos cara. falando aqui. Isso aí. É isso que eu queria chegar. Porque na hora que Aqui, faz a conta... gente. Não, e aqui a gente. É exatamente onde o ponto que eu queria chegar. O gargalo é logística, mas nós e o Rio de Janeiro e a Associação Comercial com essa iniciativa do podcast RJ, para que a gente alcance outras associações comerciais de outros estados, lideranças, não precisa ser só da associação comercial, lideranças empresariais, políticos que realmente têm um comprometimento com o desenvolvimento econômico e social, e aí trabalhar em conjunto para fazer essa rede. Já que o Rio de Janeiro é o polo mais importante hoje, com uma rede mais importante, Sim. nós podemos, daqui a partir do Rio de Janeiro, começar a fazer esse corredor verde. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês dois. Eu quero direcionar também aos nossos governantes aqui do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, o vice-governador que preside o INEA também. Um grande abraço para todos. Eu frequento há 2 anos uma cidade muito importante em São Paulo chamada Cajamar. Poucas pessoas sabem de Cajamar. Uma cidade que eu passei a amar. É o maior polo logístico da América Latina, o segundo do mundo. Cajamar hoje. Lá tem uma média de 300 galpões com 3, 4 milhões de metros. A sede hoje das grandes empresas de e-commerce está em Cajamar. E começou uma corrida muito grande. O John teve comigo lá há poucos dias para conhecer. Eu não conhecia Cajamar, eu fui para uma visita através de um amigo de 2 anos que eu frequento lá. E estava tudo pronto para começar em Cajamar o projeto que nós estamos começando aqui. Tava tudo pronto, tá? Minha querida Cajamar, Danilo Juan, prefeito, um forte abraço para você aí. Cauã, forte abraço. Sei que depois eu vou mandar esse link para vocês. Cajamar não tem estrutura de abastecimento. Olha isso. Travou o projeto. Travou o projeto. Vai. A Com J grandes galpões com uma questão. com gás, muitos caminhões a gás, não tem como abastecer em Cajamar. E você veja só como que é o contra, né? E aí eu volto os Você olhos. tem ali um grande centro de distribuição e não tem o ponto de abastecimento. o ponto de abastecimento com caminhão a De gás. 3 a 4 mil carretas circulando 24 horas lá. A cidade não para. Esse é um impeditivo para os empresários fazer a conversão. E porque- agora, nós voltamos os olhos para o Rio de Janeiro, nossa cidade querida e amada Rio de Janeiro, onde nós temos a maior rede de distribuição, nós temos a maior usina de produção de biometano, nós temos
um mercado de 30 anos maturado, um mercado pronto, um mercado que teve lá suas deficiências, sim, claro, não nego isso, que é o mercado que eu vivi, que esse cara viveu mais de 20 anos no mercado de GNV, no qual eu mando um forte abraço aí pro Celso Matos, presidente do Sindirepa, que hoje é uma das figuras mais Celso, importantes, amigo nosso. mais importantes, um cara que luta, Trabalho- um guerreiro assíduo, que eu tenho um grande orgulho de dizer que é meu amigo Junto com a também. Naturgy, eles têm feito grandes... Trabalho de expansão. Isso, Nós não usamos na questão do gás. ou 2% da nossa capacidade de gás hoje no Rio de Janeiro. Bem lembrado. Inclusive, Ricardo, a gente poderia convidar o Celso Matos aqui, porque ele realmente tem levantado essa bandeira. Não, eu tenho sim, assistido os eventos dele. Se existe, Fantástico. Ele é vice-presidente da Fijan. o se Celso existe um personagem que merece, Matos. É o com Celso todo respeito Matos. aos demais que estão, Sindirepa, Celso Matos. com o certeza. Celso é o principal de todos. Eu acompanho a Principal história de dele há todos. 10 anos. Eu tenho tido a felicidade e a oportunidade de acompanhar os eventos dele, do Sindirepa, Isso. onde ele tem incansavelmente valorizado essas empresas de conversão a gás. Eu assisti esse ano passado o evento de premiação, né? De premiação das empresas que fazem conversão a gás. Então é um grande batalhador, E é aí, um ícone para esse setor Olha mesmo. bem, nós temos hoje, em média, devido à questão do ICMS, que houve aquela. Eu não vou entrar nas questões políticas, mas houve um erro gravíssimo no cálculo do ICMS. O gás aumentou um pouco o preço e o álcool abaixou o preço. Isso vai ser revertido hoje, se eu não me engano. Inclusive, uma notícia importantíssima aqui, na primeira mão do seu programa. Foi anunciado que hoje vai ter uma correção desse erro. Um erro gravíssimo. Nós somos o maior produtor de gás do Brasil. Nós não produzimos álcool. 80% do gás brasileiro é produzido no Todo Rio de Janeiro. respeito E ao nós só setor consumimos 1%. agrocoleiro lá de São Paulo, que eu respeito muito, tenho um grande carinho pro Mas pessoal tem de mercado para Piracicaba. todo mundo. Né? Nós não produzimos álcool, nós produzimos gás. É. Nós precisamos colocar gás na matriz energética do Rio de Janeiro. Nós precisamos colocar veículos a gás. Nós precisamos que as oficinas que faliram, que fecharam, mais de 6 mil pessoas desempregadas no estado do Rio de Janeiro. E o maior produtor de gás, quer dizer, não tem... Não Enquanto faz o sentido. álcool está R$ 3,59 e o nosso gás está R$ 4,59. Em Lima, no Peru, o gás é R$ 1,50 o metro cúbico. Você quer ver É outro? uma vergonha. Você quer ver outro ponto importante? Os geradores a diesel. Por que esses geradores não são convertidos para gás. gás? Quando você vai comprar um gerador a gás, normalmente é muito Muito caro. mais caro, mas muito mais caro, e com uma fila de espera que inviabiliza o teu projeto. Fala, não, o quê? Um ano? Tem bons fabricantes aqui no Brasil com geradores a gás, mas mesmo assim o custo é bem mais alto. E E essa, nós podemos converter essa também. tecnologia que nós trouxemos de fora, a gente consegue fazer essa conversão com qualquer motor a diesel. Então uma empresa consegue ser ambientalmente mais adequada do que já é a partir do momento que naquele horário de ponta ele está usando o gerador dele a Exatamente. diesel. Ele passa a usar um usar gerador a gás plugado na rede. Então ele também não tem mais a preocupação de trazer o diesel, armazenar, e aí se os caminhões... Existe algum problema social que os caminhões param de circular, como já aconteceu algumas vezes, e ele ficou sem diesel no gerador. Pô, se parar, não, se a fábrica, se Na parar a rede. energia, a fábrica para, o meu prejuízo é gigante. Peraí, com gás, você já ouviu? Você lembra de falar, faltou gás? Você Não, lembra? No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, essa crise do combustível Eu que nunca teve, ouvi. Já aconteceu. teve furto de combustível na rua com os carros parados porque não tinha no posto. E todos os carros que tinha carro a gás continuou rodando. Taxista, motorista de aplicativo, A nossa quem tinha carro bela, convertido. a nossa bela capital econômica do país, que com muito orgulho, nós vamos ter negócios lá. Nós vamos ter negócios lá. Depende do gás vindo do Gasbol. Se alguém fizer um boicote a São Paulo, a indústria, é só fechar o Gasbol lá e acabou São Paulo. Acabou São Paulo. Com todo respeito. Eu amo São Paulo. Vem da Bolívia. 9 mil quilômetros para chegar a gás lá. Agora faz sentido isso? Nós temos Nós gás. aqui, o gás aqui vem da E Bolívia. reinjetamos Não faz 16 milhões de sentido. metros por dia, Não faz queimamos sentido. mais não sei quantos milhões. É. Nós temos gás. Nós temos. Isso é importante que a gente coloque, porque alguém está fazendo essa besteira aqui para a população brasileira. Então tem que ser corrigido. Nós produzimos gás. E muito. Muito. Isso na bacia de De Campos. Campos. Agora, nós temos ainda a outra matéria-prima que é jogada aos borbotões, em aterros, que é o lixo, que vira gás também.
E que agora a gente está começando a ter tecnologia, empresas, empresários preocupados com isso, para converter. Ô Robson, já caminhando aqui para as nossas considerações finais, você tem outras startups no nível dessas para trazer para a gente? Porque agora eu acho que a sua missão ficou bem difícil, viu? Trazer outras no nível dessa. Olha, o nível realmente é um nível acima da média, mas eu vou te dizer, não é tão difícil não, tá? Como eu falei inicialmente, o celeiro, a fábrica de talentos que existem nas comunidades cariocas, assim, é impressionante. Assim, então, assim, dentro do nosso conselho, os nossos membros de conselho, eles estão atuando nesses temas relevantes, principalmente na área de sustentabilidade, na área socioambiental, em temas que hoje está em evidência, né, com a questão do G20 aqui no Rio de Janeiro. E nós temos, sim, surpresas aí que vão motivar o carioca, vão motivar o jovem que está começando a sua vida profissional a enxergar possibilidades e oportunidades de negócios que são disruptivas, que são inovadoras, que podem trazer benefícios não só financeiro, mas como um grande impacto para a cidade do Rio de Janeiro a ser reconhecida não só como uma cidade bela, mas também como um ótimo lugar para se viver, trabalhar, investir em negócios e a gente conseguir combater a violência, combater a criminalidade sem ostentar mais violência, criando opções e possibilidades para que o jovem que está ali na comunidade também olhe e veja, existem possibilidades, existem empresários como o John e o Kleber que estão atuando em um segmento que os caras estão trazendo tecnologia de fora do Brasil para poder solucionar esses problemas. E que não precisa ser só tecnologia de fora, não. Pode ser tecnologia desenvolvida aqui também. Então, Sim, pode vir, porque eu acho que o conhecimento adquirido de vocês nesse segmento, ele também é sem igual. A gente fala... Eu falo que a gente está indo para os minutos finais, né? Mas GNL, será que é o caminho para o Brasil que tem um clima tropical? Não acredito. Ótima pergunta. Não acredito. Então, qual é esse caldo de cultura adquirido por nós que vai fazer o Brasil, através do Rio de Janeiro, diferente? Porque o objetivo do Centro de Negócios RJ+, da associação, é promover o desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro e o do Brasil através do estado. Então você acabou de falar, eu vim lá da Bahia. Bacana, por que você não tentou o voo lá pela Bahia? Porque você falou, pô, o Rio é mais cosmopolita. Sim. Eu vou ter mais oportunidade. Eu continuo sendo baiano, meu sangue pataxó, mas eu vou fazer do Rio o trampolim para eu alcançar outros espaços. Eu queria aproveitar aqui, Kleber, John, Robson, o Condeportes, a gente tem uma parceria com a Invest Smart, Ótimo. que é uma empresa que nós fizemos, inclusive, um programa com o Samir, uma pessoa que, inclusive, a gente manda um grande abraço para ele, deu uma aula aqui de visão empresarial, e com a Paramis, que é uma Assets, para que a gente desenvolva um programa de startups. Porque o que a gente tem percebido é a luta que você deve ter, vocês devem ter empenhado para fazer esse negócio e arrumar recurso para fazer, é difícil. Eu tenho dito o seguinte, o Brasil tem recursos, os organismos BNDES, esses organismos financeiros, eles têm recursos. Agora eu quero saber como que você consegue ter acesso a esse recurso. Não consegue. Difícil. Não consegue. Porque você tem que mostrar que você tem capacidade financeira. Meu Deus, o que tem que analisar é o seguinte: você tem uma ideia boa, ela é rentável, ela dá retorno, você vai fazer realmente aquilo? Então, essa preocupação da associação comercial e nossa, no sentido da gente, numa parceria, criar um programa de startups onde a gente vai buscar recursos, buscar condições e pessoas que têm essas ideias, né? Mas que não consegue tirar do papel por problemas financeiros mesmo.
né? A ideia tem. O Ricardo falou uma coisa importante agora mesmo. Não precisamos buscar tecnologia fora. Nós temos aqui grandes engenheiros, grandes cientistas, grandes tecnólogos que desenvolvem coisas fantásticas. O Rio de Janeiro exporta isso. Isso é verdade. Então Sempre. nós só temos é que valorizar. Eu tive conversando hoje com um técnico, Ricardo, da COP, agora pela manhã. E a gente falava sobre isso mesmo. O cara é um gênio em criação de soluções. Inclusive, é um que trabalhou muito nessa usina de pirólise. Aí, o que ele estava falando, a gente às vezes tem a ideia maravilhosa, coloca, mas o cara não valoriza. O brasileiro tem que aprender a valorizar o brasileiro. Nós temos condição, e essa preocupação aqui da Associação Comercial, que está fazendo esse trabalho, trazendo, inovando, trazendo gente das comunidades, porque você é um exemplo disso, vocês são exemplos disso. Olha a sabedoria e a inteligência e a capacidade empresarial que tem. Sem apoio. E outra Imagina coisa, tendo apoio. e outra coisa. Você não tinha. Agora, como você falou, agora o Kleber sempre falou isso, os nossos governantes, eles precisam olhar para dentro. Só enxergar a gente. Eles precisam olhar para dentro. Por que os outros países aí fora vêm buscar os brasileiros mais capacitados? Na A Europa. nossa mão E de obra nós tá indo somos pra um fora. país de Aí- dimensão A continental. nossa mão de obra está indo para fora, a nossa mão de obra qualificada está indo para fora. Por quê? Porque não existe valorização interna. Não Olha, existe. o brasileiro ele é criativo. O brasileiro ele está acima da média. Pode ter certeza disso. Talvez até, Ricardo, por essa miscigenação que nós temos Sim, de sim. povos do mundo todo. Exatamente. Nós representamos o planeta em termos de... Nós temos todo mundo aqui, Todo mundo. uma mistura, e então uma raça apurada. Cultural Pode e ter certeza gênica, disso. né? Falando. Primeira coisa que o John tem em mente, ele está responsável pela área de produção, é que o nosso profissional lá que vai estar conosco, nós vamos gerar em torno hoje, em média, só na matriz lá, uns 30 a 50 empregos Aí. diretos. Verdade. Primeira coisa que ele falou é a valorização monetária do profissional. Do profissional. O profissional vai ser bem valorizado profissionalmente lá. Além disso, de que vocês estão inovando e dando um show aqui, uma aula de inovação Muito obrigado, e de coragem de fazer isso, é a ideia de vocês de fazer a escola. Sim. É, a nossa... Olha isso, é o muito, foco é muito o bacana. Centro Escola. E para reforçar a questão do brasileiro, nós temos ainda mais uma vantagem. O brasileiro, ele é hospitaleiro, ele é religioso, ele é temente a Deus, a grande maioria Isso, a da grande população. É por isso que se sustenta, tem pessoas que não entendem por que que a pessoa é simples, sem cultura, sem educação, Vence. e feliz. vence. Então, né? Pô, são princípios que não é aprendido em escola, é aprendido, é uma coisa que ele já tem, traz dentro dele nessa semente. Então nós temos dentro das comunidades, e aqui eu queria elogiar o trabalho das pessoas que evangelizam, que Isso é trabalham, muito que importante. cuidam dessas crianças, que tiram do tráfico ali com um esforço enorme, que não são valorizadas. Não estou dizendo que todos são perfeitos, que não existe perfeição, Não existe. mas a gente tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas que têm projetos sociais, que não são valorizados também, que não têm recursos. Esse é um dos apelos do nosso programa, porque parte de tudo que nós conseguimos vai ajudar esses parceiros dentro da comunidade. Porque nós não precisamos entrar na comunidade. Já tem um líder lá dentro. Por que nós temos que ir lá? É só pegar apoiar. e dar valor para É só ele lá apoiar. dentro. Um Robson, por exemplo, que ele já está dentro da comunidade. Para quê? O José foi feliz demais. Para quê que a gente vai precisar ir lá na comunidade? Primeiro, que por conta do tráfico você nem entra. Então nós já temos mentes brilhantes, pessoas líderes dentro de comunidades. São os nossos parceiros. São essas pessoas que a gente quer conosco para que a gente Deixa eu falar só a continue última com esse coisa aqui, projeto. Ricardo. Hoje é um dia muito simbólico para nós. Verdade. 1º de março, É 400 e alguns anos do Rio de Janeiro, aniversário da cidade. É. Eu não dormi essa noite, viu, Robson? Eu fiquei muito ansioso, esse cara também não dormiu. Fizemos essa camisa especial pro seu programa. Poxa, Pro bacana. nosso Fizemos programa. o nosso programa. E à noite, a ansiedade muito grande bateu. Eu falei, cara, aí esse cara vira pra mim, amanhã é um divisor de água pra vocês, tá? Aí eu falei, cara, é verdade, bicho, amanhã é um divisor de água pra gente. Tá bom, Nós tá vamos bom, ser obrigado. vistos. Vai. Nesse dia de hoje, pra gente, pra eu que sou um baiano carioca, e o aniversário da cidade hoje, simbolicamente, os olhos do mundo tá voltado pro Rio de Janeiro por causa do G20, por causa das Isso, startups. Nós somos uma grande startup, o Rio de Janeiro. Exato, é A verdade. Praça Mauá, né?
a questão da transição energética que está em voga. O Rio de Janeiro só se fala nisso. Nós teremos a primeira bolsa B3 da Nasdaq aqui no Rio de Capital Janeiro. da transição energética é Rio de É Janeiro. Rio de Janeiro. E aí eu falo com muita propriedade, amor. Meu coração tá aqui pulsando de alegria, viu, Ricardo? Tô vibrando O nosso muito também. alto aqui Com em Saiba que o dizer nosso. que tá nesse momento aqui, na Casa do Empresário, através do Robson, através de vocês, é um privilégio imenso para nós. Nós estamos começando agora algo que não tem no Brasil ainda. Uhum. E é com muita... Mas essa semente eu tenho certeza que vai ser frutificar, vai germinar. Nós queremos um país melhor. Eu não penso em morar fora do Brasil. Eu penso que minha descendência fique no Brasil. Eu quero que minha Bahia lá, meu estado lá, tenha orgulho do baiano que está aqui. Eu quero que as pessoas daqui, das favelas onde a gente convive, a gente tem contato, os jovens que a gente tem contato, que a gente sabe que tem muito, que eles tenham uma esperança de ter uma profissão, de falar, eu estou contribuindo com o meu estado, estou contribuindo com o meu país, estou contribuindo com o mundo. Eu estou trabalhando dentro de um projeto que eu estou contribuindo com o mundo. E é esse o meu Construindo um sonho. ambiente melhor para ele Melhor mesmo, pra ele para a mesmo. família dele, para os descendentes dele, né? Se me permite uma colocação, Ricardo, Ednei, Kleber, John, é que eu acho que o que fica de recado para a sociedade é que o desejo que todos, tanto favela e asfalto, que todos temos em comum é ver a cidade, é ver o estado do Rio de Janeiro melhor. Ninguém é a favor do mal, né? Olhar para as comunidades e falar, as pessoas são coniventes com crime e tal. Ninguém é a favor do mal. A gente quer, todo mundo quer o melhor para suas famílias. Então, acho que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, se a sociedade enxergar que existe a chance de fazer junto e isso é possível, eu acho que esse é o momento. Esse é o momento de virar a chave e o Rio de Janeiro chegar num lugar onde ele já deveria estar há muito tempo. Legal, legal. E você que nos assiste, vai lá, aperta o sininho, se inscreve no canal do RJ+, e vem participar desse time. Vem conosco, porque nós vamos... Garganta já está falhando. Nós vamos trabalhar pelo desenvolvimento do Estado e o desenvolvimento do país através do Estado. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi muito rico e eu espero que também tenha sido estimulante para outros falarem assim, Robson, vamos lá falar sobre isso ou sobre aquilo, a gente conversa sobre essas questões todas e até de viabilidade econômica. Se a gente puder fazer um match entre o investidor e boas oportunidades de negócio, não é bom só para quem tem a ideia do negócio. É bom para o investidor e é bom para o Estado, é bom para o Brasil. Por gerações. Então, continua conosco, continue assistindo e vem participar desse time.